Isaías capítulo 14. Quando o Senhor Jesus falando sobre Satanás, em João capítulo 10, ele fala sobre 3 governos, 3 principados e 3 alvos predispostos para que ele possa atingir. Jesus disse, ele veio para roubar, matar e destruir. Satanás não brinca em serviço, ele usa todos os meios, maneiras e condições para fazer isso. Tudo o que ele quer é que as pessoas se mantenham longe do Senhor. Isaías capítulo 14, o Senhor fazendo uma comparação, uma analogia com Satanás, versículo de número 17. Isaías 14, 17, que punha o mundo como deserto, assolava as suas cidades, e que não abria a casa dos seus cativos. Podem se assentar, abrindo comigo a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 5. Você sabe que a insistência de Satanás em não abrir um cativeiro, em não soltar uma pessoa, é algo muito acirrado e disso depende o sucesso do inferno. O sucesso do inferno, grande parte dele, depende da perseverança e da insistência. Você lembra em Lucas, quando o Senhor Jesus diz, nós sempre comentamos sobre isso, que um espírito maligno sai de uma pessoa e então ele observa, se essa alma estiver vazia, ele vai e traz consigo 7 espíritos piores do que este, e o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Ou seja, grande parte do sucesso de Satanás é a perseverança. Perseverança esta que nós não temos tamanha dedicação. A perseverança de Satanás consiste em ele não desistir daqueles que começaram a ir à igreja, daqueles que começaram a fazer oração, daqueles que foram batizados ou batizados no Espírito Santo, daqueles que têm cargos, daqueles que têm dons, daqueles que já estão entranháveis no Evangelho. Ele não desiste. Pedro, sabendo disso, disse: Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por isso, lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que Pedro estava dizendo? Cuidado. Satanás vai usar a sua ansiedade para te afastar de Deus. Satanás vai usar as suas preocupações para te afastar de Deus. Êxodo capítulo 5, versículo de número 1. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Deus manda Moisés e Arão falar com Faraó, para que Faraó deixasse livre o povo de Israel, que há 430 anos estavam presos e cativos no Egito. A Bíblia diz, no capítulo de número 3, que o clamor de Israel estava chegando até Deus. Israel estava clamando por libertação. Eles não estavam aguentando mais o ofício de fazer tijolos como serviço escravo. Há 430 anos, e eles oravam, porque havia uma promessa. E quando Moisés chega para falar com Faraó, Faraó diz: Quem é esse Senhor que manda eu libertar o povo dele? Versículo de número 3. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão: Por que fazes cessar o povo as suas obras?
ide as vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra, ele já é muito, e vós os fazeis abandonar as cargas. Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores, ou seja, os chefes do povo, e aos oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Quando Moisés chega a Faraó para propor e pedir a saída do povo que estava cativo no Egito, Faraó não só nega a saída, como diz o seguinte: vocês estão tendo muito tempo para planejar a ida de vocês embora e a libertação. Então vamos fazer o seguinte: vocês davam a palha para os hebreus fazerem os tijolos. Vai ser diferente. Eles vão se dividir, vão ir atrás da palha e vão fazer os tijolos. E outra coisa, eu quero a mesma contagem dos tijolos, para que vocês parem de acreditar em mentiras. Faraó diz: tudo isso que este Arão e este Moisés está dizendo é mentira. Você sabe o porquê que quando você começa a vir à igreja e você começa a projetar libertação para a sua vida, você sabe por que a sua vida piora? Você sabe por que as coisas começam a piorar? Tem gente que diz assim: mas parece assim, quanto mais reza, mais o diabo aparece. Já ouviu isso aí? O porquê que muitas vezes, quando você está projetando, não é vir à igreja, mas quando você está projetando libertação, quando você está resistindo às trevas, o porquê as circunstâncias ficam piores? Por quê? Porque Satanás está convocando os demônios para resistirem você? Porque não, simplesmente Satanás pensa o seguinte: se houver dificuldade, ele vai desistir. Se houver impedimento, ela vai desistir. A grande questão é, a mesma técnica que Satanás usa, Faraó, tipificando Satanás aqui, usa. Ele diz o seguinte: vamos colocar a medida do trabalho, dificultando para que eles possam deixar de acreditar em palavras. Satanás trabalha acirradamente na sua vida para que você não acredite que a palavra de Deus pode mudar sua vida. Paulo diz assim: a loucura da pregação é que traz salvação. A pregação da palavra é que traz salvação. Satanás não quer que você entenda que as palavras de Deus, elas vão entrar dentro de você, elas vão elaborar os projetos do Senhor e elas vão sair como sementes férteis, poderosas para projetar aquilo que você precisa para a sua vida. Satanás quer que você se envolva de tal maneira nos problemas da vida, ele quer que você se envolva nesses projetos que não acabam mais, que não tem fim, que quanto mais você mexe, mais embaraça. Por quê? Porque ele sabe que é pela palavra de Deus que você vai ser liberto, é pela palavra de Deus que você vai ganhar inteligência e confiança, é pela palavra de Deus que você vai ter fé. Então, se você tiver com tantos problemas, você não vai conseguir acreditar na palavra de Deus. Essa é a tática de Satanás. Aí eu pergunto uma coisa para você: funciona? Está funcionando? Está funcionando? É tanto problema que a palavra de Deus parece uma utopia. É tanto sofrimento, é tanta batalha, é tanto desafio, é tanta tribulação que a palavra de Deus parece uma utopia. A Bíblia diz no capítulo 6, versículo de número 9: deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Satanás sabe que quando um crente está angustiado, quando um crente está debaixo de um jugo,
Quando o crente está debaixo de uma aflição, ele tem dificuldade para acreditar na palavra. Parece que ele está num submundo dos desafios. Parece que não tem saída, não tem solução para ele. Parece que ele está de cabeça para baixo, enterrado numa situação. Então ele sabe que quanto mais angústia ele trouxer, mais essa pessoa vai ter dificuldade de acreditar, de ter esperança e de confiar em Deus. Mas olha os projetos que Deus tem para você, como tinha para Israel. Êxodo 6, 1. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixarei ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios fazem servir. Lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Diga amém. Diga: eu preciso de libertação. Todos nós precisamos de libertação. Você sabe quando o processo de libertação seu vai acabar? No último dia de sua existência na terra. Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Todos os dias nós temos que buscar e ter um foco. Eu preciso ser livre. Eu quero falar de 4 situações onde Satanás mantém o seu cativeiro. Vamos lá. Vamos falar sobre a primeira? A primeira é no capítulo 8. Nós já estamos na segunda praga, a praga das rãs. Capítulo 8, versículo de número 25. Depois da quarta praga, a praga das moscas, foi a praga do... Primeiro qual foi? Do sangue, das rãs, piolho, mosca. Engraçado que... Você já percebeu que os magos conseguiram imitar as rãs e a água vermelha? Aí quando chegou nos piolhos, eles não conseguiram. Aí daí para frente não conseguiu. Mas vamos falar sobre a primeira situação de escravidão. Êxodo capítulo 8, versículo 25. Então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Agora começa a nossa mensagem. Primeiro objetivo de Satanás é fazer com que você venha à igreja, faça oração, fale em línguas estranhas, ore, faça a obra de Deus, mas continue no cativeiro. Esse é o objetivo de Satanás. Que você continue vencido pelos seus hábitos. Quer que eu traduza o que é cativeiro? O seu cativeiro está na sua personalidade. É onde está o seu cativeiro. O seu cativeiro reside na sua personalidade. Todo o nosso cativeiro reside na nossa história de identidade, a nossa personalidade. A grande questão é, o primeiro projeto de Satanás é fazer com que nós sejamos frequentadores da igreja, mas continuemos no cativeiro. Continuemos escravos. Por exemplo, como Marta. Marta era escrava e cativa do quê? Você sabe? Maria era livre. Tudo que Satanás quer é que você continue detido, limitado, embaraçado. Por quê? Porque vai chegar uma hora que não aguenta. Vai chegar uma hora que você vai falar assim: peraí, eu dou 2 passos para frente e 3 para trás, a minha vida não muda, eu não consigo resolver meus problemas, a minha vida não muda. Eu vou à igreja, eu faço a obra, ele conta com isso aí. Eu vou à igreja, eu faço a obra, eu faço oração, eu faço visita, eu tenho dons, e eu olho para a minha vida, e minha vida continua a mesma. Por quê? Porque se ele conseguir fazer com que você se alimente e fique contente com a sua religião, com o seu cargo, com o seu dom,
e você não olhe para o seu cativeiro e nem o interprete da maneira adequada, ele vai fazer que vai chegar um momento que você vai olhar e você vai dizer, peraí, a minha vida é um fracasso, a minha vida é uma mentira, é tudo mentira. Eu sou uma pessoa que eu faço a obra, eu vou à igreja, eu sou só crente há 20, 10, 15 anos, 30 anos, e a minha vida não condiz com aquilo que eu prego, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu vivo. Por quê? Porque ele permite que você venha à igreja, ele permite que você faça algumas coisas, mas você ainda permanece no cativeiro dele. Escravo de vícios, escravo de sistema, escravos de relacionamentos, escravos. Esse é o primeiro objetivo de Satanás. Manter você no cativeiro. O faraó disse assim, tudo bem, sacrifiquem aqui no Egito. Façam a festa ao Deus de vocês aqui no Egito. A palavra do Senhor diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Você precisa entender que você não pode continuar como você está. Você não pode continuar da maneira que você está. A única chance que você tem é olhar para Jesus e defini-lo como o Senhor absoluto da sua vida e entender que Ele só reina quando existir um trono dele dentro do seu coração. Jesus não governa onde não há um trono, onde Ele não tem o primeiro lugar, onde Ele não é amado acima de todas as coisas, onde Ele não é amado com todas as forças e de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a alma. Ele não governa. O que você precisa entender é aquilo que o apóstolo Paulo diz em Gálatas sobre a briga do espírito e da carne. O que você precisa entender é que nós não podemos servir a dois senhores. Nós precisamos optar e escolher por um. É isso que nós temos que entender. Nós não podemos frequentar a igreja e continuarmos no cativeiro. Satanás não vai se importar com que você seja um frequentador da igreja, de forma alguma. Por quê? Porque ele sabe que muitos frequentadores da igreja estarão com ele no inferno. Ele sabe disso. O que ele se importa é quando você coloca a cabeça para fora e diz, espera aí, a minha vida precisa de mudança, eu preciso dar um sentido à minha história. É isso que ele não gosta que você pensa. Ele não gosta que você interprete a Escritura e que você olhe para a Escritura e diga, isso aqui não acontece aqui na minha vida. Eu digo que eu sirvo ao Senhor, eu digo que eu amo ao Senhor, mas as coisas da minha vida não acontecem. E aí você fica procurando uma resposta, e você vai estudar, e aí você ouve uma palavra dizendo, eu não tenho um trono no seu coração, eu não vou governar enquanto não houver um trono na sua alma, enquanto você não oferecer para mim o primeiro lugar, enquanto eu não tiver as suas primícias, eu não vou governar. O primeiro lugar é da sua família, o primeiro lugar é do seu trabalho, o primeiro lugar é seu, da sua personalidade. Eu não vou governar. Primeira proposta de Satanás: pode servir a Deus, pode cantar, pode ter dom, pode ir à igreja, pode falar em línguas estranhas, pode pregar, pode, mas continue cativo. Essa é a primeira proposta. Continue vencido pela maledicência, continue vencido pela luxúria, continue vencido pela amargura, pelo ressentimento, pelo infantilismo, continue. Eu não vou me importar com você. Eu não vou perturbar a sua vida. Você pode ir à igreja, você pode ser um crente, mas que você continue cativo. Moisés diz, de jeito nenhum. De forma alguma. A deusa Hathor de vocês é uma vaca. É a deusa da sexualidade, do amor, da família. Como que pode? O Deus de vocês, Rã, é um carneiro. Você já imaginou a hora que os egípcios virem, nós sacrificamos um carneiro e uma vaca? Aí Moisés responde sabiamente, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir o caminho de 3 dias ao deserto, que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disse. Faraó disse assim, tudo bem, vocês podem ir. Segunda tentativa de Satanás, segunda concessão dele.
Versículo de número 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus. Realmente o que você disse tem sentido, Moisés. Somente que indo não vás longe. Não vás longe. 3 dias é muito. Mais perto. Mais perto. 3 dias é muito, uma distância muito grande. Eu quero, segunda concessão e estratégia de Satanás, que você não se distancie daquilo que pertence a ele. A Bíblia diz: saia da presença do mal. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: caminhe em direção contrária à aparência do mal. É isso que a Bíblia diz. Fugir. A Bíblia diz: você resiste ao diabo, mas do mal você foge. O diabo você pode resistir a ele, por quê? Por causa do nome de Jesus, por causa do sangue de Jesus. Agora o mal tem tudo a ver com você, o mal tem a ver com a sua história, o mal tem a ver com a sua genética emocional, o mal tem a ver com a sua historicidade, com as suas práticas. Do mal você foge. Você foge do mal. Distância, longínquo, o máximo que você puder. Paulo, ele chega a dizer o seguinte: irmãos, fuja daqueles que se dizem irmãos, nem sequer come, nem se assente na mesa com eles. Fuja. Distância. Você precisa aprender a colocar uma distância entre você e as coisas de Satanás. As coisas que pouco a pouco ele foi inserindo na sua vida. Maus hábitos, maus costumes, más pessoas. Você precisa aprender ficando livre disso, distanciando. E Satanás não quer que você se distancie. Ele quer você perto, por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Porque a contaminação é fato, ela acontece. O pecado é pior que o corona. O corona, só de você estar na mesma sala, respirar o mesmo ar, ele é contagioso. O pecado é muito mais do que isso. O que nós precisamos entender e compreender, que o segundo objetivo de Satanás para o cativeiro é manter você perto das coisas que um dia você praticou, daquilo que um dia você fez, é manter você perto dos costumes, dos hábitos e das pessoas. Esse é o objetivo de Satanás. Só que a Bíblia diz: foge da aparência do mal. Foge, fuja daquilo que é mal. Não queira resistir, não queira achar que você é capaz de enfrentar. Você não vai vencer. Quantos acharam que podia? Sansão, Davi, e fracassaram. Você acha que eu ou você somos melhores que esses homens? É óbvio que não. Primeira estratégia de Satanás: continue cativo. Pode ir à igreja, mas continue preso aos seus vícios emocionais. Segunda estratégia: não vá longe. Sabe quando é que você vai longe do diabo? Diga para o seu irmão: quando você chega perto de Deus. Fala assim para o seu irmão: qual a distância entre você e Satanás? A mesma distância entre você e Deus. Satanás aqui, Deus ali. Você está a 1 metro de Deus e 1 metro de Satanás. Você está 50 centímetros de Deus, mas você está o quê? A 1,5 metro de Satanás. Quanto mais perto de Deus, mais longe do diabo. Quanto mais perto de Deus, mais longe do diabo. Quanto mais perto de Deus, mais longe do diabo. Pastora, que jeito que eu fico perto de Deus? Que jeito que eu fico perto de Deus? Você sabe, não sabe? Então diz para o teu irmão, como é que você fica perto de Deus? O salmista Asaf escreve no Salmo 73, depois de toda a oração de trajetória dele, de angústia, de tribulação, por ter olhado para a vida do ímpio, ele termina assim: bom é aproximar-me do Senhor. Bom é aproximar-me do Senhor. Não tem proteção maior, disse o salmista no Salmo 91, do que a sombra do Onipotente. Você sabe, a sombra de Deus é dada a quem? A quem está perto dele. Afaste-se, afaste-se, afaste-se. Diga amém. Terceira estratégia de Satanás, Êxodo capítulo 10, vá lá comigo.
Êxodo capítulo 10, versículo 7. Terceira estratégia de Satanás é uma das que mais funcionam. Eu já vi uma estratégia satânica, já vi muitas, mas igual a emocional, essa aí é batata. Essa daí é 99,9% que dá certo. Você olha as recomendações do Senhor Jesus sobre o amor, ele diz: quem não me amar mais do que pai, mãe, filho ou filha, não é digno de mim. Ele fala sobre o primeiro mandamento, que amarás ao Senhor teu Deus. O apóstolo Paulo fala sobre os relacionamentos, e não houve na Escritura, a não ser, claro, Jesus, alguém que conhecesse tanto de relacionamento quanto o apóstolo Paulo. Mas eu nunca vi uma estratégia que dá tão certo quanto o emocional. Os grilhões da alma. Meu Deus. Como o ser humano acha que amor é dependência e apego. A maioria do sentimento entre as pessoas não é amor. Amor é Coríntios 13. O amor tudo sofre, tudo suporta. O amor não é leviano. O amor não se soberbece. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não arde em ciúmes. A maioria dos relacionamentos se baseiam em carência, em dependência humana. As pessoas, elas estão tão secas, tão tórridas por dentro, e elas encontram alguém e elas se projetam em cima. Pais projetam-se em cima de filhos, e quando o filho falha, ele se sente a pior pessoa do mundo. Mas peraí, uma pessoa, outra pessoa, uma pessoa. Cônjuges se migram, começam a existir a partir de outro, fazendo uso do servilismo, e assim vai por diante. Eu nunca vi seres humanos que gostam de migrar. Eles migram para a vida dos outros e começam a viver a vida das outras pessoas. Você não se alimenta daquilo que os outros te dão. Você se alimenta daquilo que vem do alto. Jesus diz: aquele que comer de mim e beber de mim não terá fome nem sede. Nenhum ser humano vai sustentar a sua alma. Nenhum ser humano vai te fazer sentir uma pessoa. Sabe o que acontece hoje em dia? Você pergunta para uma pessoa: quem é você? Fala-me da sua identidade. Ele não fala. Ele só tem técnica de relacionamento. Sabe o que substituiu a identidade do ser humano hoje? Técnica de relacionamento. Ele começou a criar técnica de relacionamento no trabalho, começou a criar técnica de relacionamento no casamento, técnica de relacionamento no convívio social, com os filhos, com a família. E aí você vai perguntar: cadê você? Quem é você? Eu não sei. Não sei. Onde está a sua identidade? Qual é a sua identidade? O que você está projetando para si mesmo? O que você está fazendo para você agora? O que você está procurando para a sua vida? Mas é só técnicas de relacionamento. Não existe mais identidade no crente. Não existe, porque a identidade quem tem que ser? Formada pelo Espírito Santo, a imagem de Jesus Cristo. Não tem mais. O que tem são técnicas de relacionamento. As pessoas começam a existir do lado de fora de tal maneira que elas não conseguem entender mais que tem uma pessoa aqui dentro dizendo: eu estou aqui dentro, meu nome é alma, eu estou precisando de você, entra aqui dentro, vamos ver, aqui está uma bagunça, nós precisamos erigir o trono do Senhor, precisamos fazer sacrifício, precisamos levantar um altar para Ele. É só aqui fora, é só aqui fora. Aí sai de uma alegria, vai para outra, sai de um projeto, vai para o outro, sai e aí não satisfaz, e compra uma coisa e não satisfaz, e troca disso e não satisfaz, e nada satisfaz, por quê? Só Jesus a vida satisfaz. Lembra dessa canção? Quem que se lembra? Só Jesus satisfaz a sua alma. Só Jesus te enche, te faz pleno. Só Jesus te diz quem é você. Só Jesus põe sua vida em ordem. É só Jesus Cristo. É só Jesus. E aí você começa a ser uma fonte, e as pessoas ao seu redor estão tórridas, sedentas, secas por dentro, e você é uma fonte. Toma água, toma pão, vem aqui, tem um banquete. A minha alma é um banquete. Vem, vamos comer. Vem, amigos do Senhor. O Senhor os convidou. Então você consegue ser e ter para as pessoas aquilo que elas não possuem.
Você ainda tem esperança que filhos vão te fazer feliz, que casamento vai te fazer feliz? Meu Deus. Se Jesus ainda não te fez feliz, nada nessa terra te fará feliz. E aí, por que você tem dificuldade de perdoar? Por que você tem facilidade de amargura? Porque você ainda é um antropomórfico. Você coloca a sua confiança no ser humano, a sua dependência do ser humano. Você acha que você é o que as pessoas veem em você. Você não é o que as pessoas veem em você. Você é aquilo que o Espírito tem formado em você. É isso que somos. Você não é. Tem gente que ele vive de uma imagem. Uma vez nós demos uma aula, uma imagem idealizada. Ele cria uma imagem e ele aparenta aquela imagem. Quando é que ele tira a máscara? Quando é que ele tira a máscara? Não sei. Às vezes nem na oração ele tira a máscara. A grande questão é que a terceira proposta de cativeiro para Israel é: vão somente os homens, as crianças e as mulheres vão ficar. Ou seja, eu vou prender vocês por meio da família. Vocês vão andar um pouquinho de saudade, de tristeza, de abatimento, vocês vão voltar atrás. Êxodo capítulo 10, versículo 7. E os servos de Faraó disseram: até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa-o ir os homens, para que sirva ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse: ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens, nossos velhos, filhos, filhas, nossas ovelhas, nossos bois. Havemos de ir, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Agora aí de vós, homens, servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Vão só os homens. Eu vou segurar as mulheres de vocês, e vou segurar os filhos de vocês, e vou segurar a família de vocês. Você sabia? Satanás é um grande estrategista. Grande. Você olha a estratégia dele, é maravilhosa, assim, no sentido de esquema. Ele tem um esquema. Por exemplo, mais ou menos uns 100 anos atrás, ele vem colocando ideologia. Ideologia não é teologia. Teologia é o que está escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrito assim: 2 serão deitados numa cama, um levado, outro deixado. 2 no moinho, um levado, outro deixado. Quem não me amar mais do que pai, mãe e filho. Satanás entrou com uma ideologia na igreja. Tipo, toda a sua família tem que ser salva. Você só vai ser feliz se toda a sua família ser convertida. E os crentes abraçaram a ideologia. Abraçaram a ideologia e abraçaram a ideologia. E o que aconteceu com os crentes? Começaram a ficar tristes, frustrados e abatidos e pereceram à beira do caminho. Por quê? Porque você não é guiado por uma ideologia, você é guiado por teologia. Você é uma pessoa que busca a salvação da sua família, mas não como primazia. Primazia é servir a Deus. Primazia é servir a Deus. Você estando de pé, fortalecido, então você tem força suficiente para dobrar o seu joelho no chão e orar pela sua família. Mas você não vai deixar de ir para o céu, porque o seu cônjuge não quer ir, porque o seu filho não quer ir. Você vai para o céu, bem arrumado, graças a Deus, e sim, Senhor. É isso que você tem que entender. Não crie dependências ideológicas. Não crie dependências ideológicas, crie dependência teológica. Tem crente que ele fica arrasado, abatido 10, 15 anos. Nesses 10 e 15 anos era para ele ter ascendido, crescido, a família já convertida, mas ele não. Ele fica priorizando que a família dele tem que estar zerada. Tudo bem, tudo certinho. Ah, meu irmão, só no céu. Só no céu você não vai ter problema com família. Só no céu você não vai ter problema com filho. Só no céu você não vai ter problema conjugal. Mas enquanto você está nessa terra, os problemas aparecem. Mas o Espírito Santo também está presente e ele te fortalece. Tem gente que desanima, pasmem vocês, de vir à igreja porque está com problema familiar. Agora, peraí, o que Jesus tem a ver com isso? Com a cabeça ruim do teu marido, da tua esposa, com a cabeça ruim do teu filho? Tem gente que tem a cabeça ruim, tem minhoca dentro.
Tem gente que é meio abduzido, meio louco. Escapa a quarta, quinta, sexta, décima. Agora, peraí. Você vai deixar de vir à igreja, você vai deixar de ser feliz, você vai deixar de orar, você vai deixar de falar em línguas, você vai deixar de buscar o Senhor, de ter uma vida vitoriosa, porque você está se preocupando com um problema que não é seu. Com o que você acha que você pode salvar uma alma? Fala para mim. Você tem os cravos nas mãos? Não. Então, você vai ser uma fonte. E conviver, vou falar a verdade, conviver com um crente que ele acha que vai salvar a família e põe isso no primeiro projeto deve ser insuportável. Ele faz a família orar quando não quer orar, ele fica dando lição de moral, ele não consegue amar incondicionalmente. Deve ser uma praga morar com um crente que põe em primeiro lugar a salvação da família. Deve ser terrível, deve ser inóspito. Mas quando um crente serve a Deus, ele ama a família dele como a família é, desperdido, abduzido, cabeça doida, e eles oram, e eles clamam, e eles jejuam, e eles são felizes, e eles crescem, e eles prosperam, e quando menos esperam, olha lá, todo mundo convertido. Por quê? Porque o Jesus que tem um trono fez a obra. Essa é a grande questão. Segundo a ideologia de Satanás, de 100 anos para cá, todo mundo tem que ser rico dentro da igreja. Todo mundo tem que ser rico. Todo mundo tem que ser rico. Manda dizer João Batista que aos pobres é anunciado o reino de Deus. Cuidado dos ricos, porque é mais fácil um camelo passar por buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só que os crentes não leem a Bíblia. Os crentes não observam a teologia. Eles querem saber de ideologia que dão a eles um suporte emocional, uma garantia emocional, onde eles se sintam bem, confortáveis, fermentados para buscar o que, não sei onde, não sei de quem. Terceira estratégia de Satanás, o cativeiro emocional. O marido machucou, feriu, fica aquele crente, a mulher vai lá para baixo. O crente vai lá para baixo. O crente vai lá para baixo. Olha para o teu irmão e diga: você tem que conhecer Jesus. Jesus diz: 2 estarão deitados numa cama, um será levado, outro será deixado. 2 estarão moendo no moinho, um será levado, outro será deixado. A salvação é individual. Quantas vezes você já ouviu isso na sua vida? E o céu também é individual. O céu é individual. Quem você tem que ser para a sua família? Uma bênção. Quem que você tem que ser na sua casa? Um vaso de bênção. Quem que você tem que ser no seu lar? De novo, qualquer coisa aí, de bênção. Instrumento de bênção, espada de bênção, qualquer bênção. Quando eles precisarem de amor, você os ama. Quando precisarem de ajuda, você os ajuda. Quando precisar de paciência, você tem paciência. Quando precisar que você os suporte, você os suporta, porque você é forte. Agora, crente que prioriza a família, ele quer que a família dele seja perfeita. Ele vai rasgar e destruir essa família, porque ela não vai ser perfeita nunca. Cativeiro emocional. Seu casamento é perfeito? E nunca vai ser. Por quê? Porque você está na terra, meu irmão. Você é um ser humano. Não é por causa que o seu cônjuge, você é um ser humano. Você é um ser humano. Aí o crente diz: mas se consertasse só isso, aí aparecia outra coisa. Se consertar isso, aparece outra coisa. Conserta aquilo, aparece outra coisa. E o que a gente faz? A gente vai orando, a gente vai buscando, a gente vai colocando Jesus em primeiro lugar. A gente vai aprendendo a amar as pessoas como elas são. Diga assim, uma das maiores libertações que o crente deve alcançar é amar as pessoas como elas são. Sem querer mudar ninguém. Para de querer mudar os outros. Uma pessoa que você tem que querer mudar, quem é? Você mesmo. Você tem que querer mudar, você mesmo. Para de querer mudar os outros, para. O problema não está no outro, o problema está em você. O problema não está no outro que tem hábito, que tem costume. É você que não tem paciência, é você que não tem inteligência, é você que não tem sabedoria, ou então é você que está dando muito valor àquilo que ele não pode te dar. E aí o diabo diz: maravilha, por quê? Porque tem um que é impotente e tem outro que é frustrado. Unindo os dois, dá negócio. Não vão só os homens, a família fica. Quarta e última, eu quero que você vá comigo. Capítulo 10, versículo de número 24.
Agora ele apertou, hein? Agora essa daqui é a da onda, é a do momento. Faraó disse assim: não tem problema não, vocês podem ir todo mundo. Êxodo 10, 24. Então Faraó chamou Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, vai. Somente fica vossas ovelhas, vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Pode ir as crianças, pode ir as mulheres. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele que havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, não sabemos com que havemos de servir. Se vai ser com a vaca, o boi, se vai ser o bezerro, se vai ser o pássaro, se vai ser o que vai ser, até que chegamos lá. Quarta tentativa de Satanás: vocês podem ser livres, mas não podem oferecer sacrifícios e holocaustos a Deus. Davi diz assim: Senhor, os sacrifícios que o Senhor quer, Salmo 51, é um coração quebrantado e contrito. Pedro escreve: nós, como casa espiritual de Deus, oferecemos sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Paulo, repetindo os Salmos 44 em Romanos, ele diz assim: pois nós somos como ovelhas levadas ao matadouro todos os dias. Deus tem que ter sacrifício. Qual é o sacrifício que Deus quer? Queria que você dissesse aí para o teu irmão um tipo de sacrifício que agrada a Deus. Só um. Existem inúmeros. Diga aí para o seu irmão só um tipo de sacrifício que agrada a Deus, que Ele quer que você faça. Você se converteu para o conforto, é isso? É essa a sua mentalidade? Que você se converteu por conforto? Deus abençoou você para o conforto? Você acha que realmente Deus te abençoou com um bom trabalho, Deus tem te abençoado, Deus tem te cercado, circundado de bênçãos, é para você ficar confortável, é isso? Não. Deus tem te abençoado para que você tenha condições de sacrificar. Sacrifício. Espirituais que agradam a Deus. O que significa isso, pastora? Vamos fazer um brasileirado aqui? Morrer todo dia. Simplificou para você? Todo dia você dizer não para você? Todo dia você fazer coisas que você não tem vontade? Como, por exemplo, orar 3 vezes ao dia que você não tem vontade? Ler a Bíblia 3 vezes ao dia que você não tem vontade? Isso é sacrifício que agrada a Deus. Isso é sacrifício que agrada a Deus. Satanás não quer que você sacrifique. Por quê? Porque quem sacrifica tem intimidade com Deus. Quem sacrifica cria nuvens diante do altar de Deus. Quem sacrifica tem depósito diante de Deus. Quem sacrifica vai crescendo em poder, em autoridade, em conhecimento. Quem sacrifica chega perto do Senhor. Então Ele não quer que você sacrifique. Ele quer que você usufrua do seu trabalho, que você usufrua da sua igreja, que você usufrua do seu dinheiro, da sua família, sem sacrificar. Por quê? Porque Ele te mantém cativo. Porque ninguém vai chegar ao céu sem sacrifício. Porque o sacrifício é que santifica. O sacrifício é que santifica. Quando você morre para ti mesmo, então o Espírito Santo vem, instaura em você, instala em você a palavra, e a palavra vai produzir uma nova criatura. Quarta estratégia: pode ir sem sacrifício. Vida mansa, vida boa, só regalia, só bênção, só bênção. O trabalho, família, o dia inteiro trabalhando, correndo de um lado para o outro, correndo para o outro. Não sabe o que é sacrificar, não sacrifica, está em cativeiro. E aí? Quais são os sacrifícios que você está negligenciando? Quais são os nãos que você não está dizendo para a sua carne? Quais são os sims que você não está dizendo para o Espírito Santo? Quais são? Primeiro projeto de Satanás: sacrifique no cativeiro. Continue no cativeiro. Não. Segundo projeto: não vão longe. Não distanciem de mim. Terceiro projeto: cativeiro emocional. Quero te prender na sua família, nos seus amigos. Quarto: vocês não podem sacrificar. E aí? São 4 estratégias de Satanás para resistir à libertação. Qual delas ele te pega?
qual delas ele te pega? Cada um de nós somos propensos a alguma coisa. Por exemplo, quem são aqueles que continuam no cativeiro e continuam servindo a Deus? Aqueles que gostam de fachada, que gostam de mostrar o que não são. Quem são aqueles que não conseguem distanciar-se do pecado? Aqueles que trazem concupiscência dentro do coração. Quem são aqueles que são presos emocionalmente à sua família? Aqueles que são dependentes de pessoas. Quem são aqueles que não têm holocausto para oferecer? São aqueles que se abastecem do conforto. Todos nós somos tendenciosos a 1, ou 2, ou 3, até mesmo os 4. Agora, a grande questão é: você quer ser livre? Você quer a liberdade que Cristo comprou para você na cruz? Liberdade de dizer não a Satanás. Liberdade de dizer sim a Deus. Liberdade onde você consegue produzir frutos que são dignos de um crente, onde a palavra de Deus é frutífera dentro de você, onde você não fica bombardeado, porque deve ser muito difícil, né? Um crente bombardeado pelo diabo, né? Uma hora é inveja, uma hora é rancor, uma hora é mágoa, uma hora é ressentimento, uma hora é euforia, uma hora é tristeza, uma hora, outra hora, e aí? Deve ser muito difícil. Jesus te chama para a liberdade, para que você não sofra por coisas que está na mão dele. Jesus te chama para você ser livre, só que Satanás investirá 4 estratégias para te aprisionar, e você precisa dizer não a cada uma delas. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. O primeiro projeto de Satanás é fazer com que você continue cativo. Entra ano, sai ano, você escorrega na mesma saliência. Entra ano, sai ano, a sua personalidade continua a mesma. Entra ano, sai ano, as suas dependências e deficiências continuam as mesmas. Ele diz para você: pode ir à igreja, pode pregar, pode ter dons, pode, mas você precisa continuar sendo a mesma pessoa. Essa é a primeira estratégia de Satanás. A segunda estratégia: não vá longe. Não fuja. Não fuja. Não crie uma distância entre as coisas que eu posso acometer sobre você e você. Fique perto. Pense que você é forte. Pense que você dá conta. A terceira estratégia: seja dependente do ser humano. Guie-se, norteia-se pelos sentimentos humanos. Você precisa ser amado. Você depende disso, você depende de uma troca. Você precisa ser amado. Você precisa que as pessoas gostem de você. Você precisa que as pessoas te elogiem. Você precisa que as pessoas te considerem. Você precisa que as pessoas te admirem. Você precisa disso. Último: não sacrifique. Não faça planos para um altar. Não sacrifique o seu tempo. Não sacrifique as suas emoções. Continue não perdoando, continue não amando, continue não. E continue sim de Satanás. Continue cedendo. Continue confiando. Eu quero que você faça uma oração. Quero que o louvor suba. Faça uma oração. Fala: Senhor, eu quero ser livre. Identifique quais são os cativeiros que Satanás propõe para você. E diga: Senhor, eu quero ser livre. Senhor, eu quero ser livre. Se você é uma pessoa que depende do ser humano, nada na sua vida vai florescer e frutificar. Nada. Coloque diante de Deus agora. Se for preciso, diga: Jesus, eu preciso te receber de novo na minha vida. Eu preciso me converter de novo. Jesus, eu preciso te entregar os meus dias novamente. Do jeito que eu estou fazendo não está dando certo. Quem tem a coragem nesta noite de dizer isso? Senhor Jesus, do jeito que eu estou fazendo, as coisas não estão dando certo e não vão dar certo. Eu estou repetindo tudo o que eu fiz anteriormente. Eu novamente estou entrando em cativeiro. Novamente eu estou dependendo. Novamente as minhas alegrias são resultados, ó Deus, do meu contentamento e não do seu. Fala com o Senhor. Fala: Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais que Satanás me cative. Eu não quero mais que as minhas alegrias dependam do lado de fora.
Eu não quero mais que as minhas construções, elas sejam do lado de fora. Eu não quero mais ser feliz pelo lado de fora, entendeu, Senhor? Se o lado de fora está bem, amém, glória a Deus. Se está ruim, amém, glória a Deus. Eu sei que tudo isso vai passar e que o Senhor está comigo. Eu quero estar feliz pelo lado de dentro, porque o Senhor reina e governa, porque a tua mão é sobre a minha vida. Olha para você, vivendo muitas vezes de migalhas, de palavras, de carícias, de carinhos humanos, vivendo daquilo que o outro te oferece. Olha para você, impossibilitado de sacrificar ao Senhor, porque a sua alma vive em frangalhos, ela vive fragmentada, porque as pessoas escravizam você no servilismo. Qual é o seu maior amor? Diga para o Espírito Santo qual é o seu maior amor. Diga para o Espírito Santo, faça um altar para Jesus na minha vida, onde eu possa sacrificar em um lugar santo, que a minha alma seja um lugar santo para eu sacrificar ao Senhor, que eu me distancie de tudo o que os teus olhos não gostam, e que eu não seja dependente de ninguém, de nada, e que eu tenha todos os dias, sacrifícios, que eu seja todos os dias um cordeiro levado ao matadouro. Todos os dias eu me humilhe diante de ti, dizendo: Deus, menos de mim e mais de ti. Olha, Senhor, para as minhas misérias e olha para o meu coração. A minha vida não tem sentido se não for para te servir. Que todos os dias as minhas orações mais sagradas sejam a essência de te ter e de te servir. Que nada neste mundo me deixe feliz, que nada neste mundo me complete, que eu não seja um contemplador dessa terra, mas que eu contemple as tuas obras dentro de mim, Senhor. Diga para o Senhor: eu quero ser livre, eu quero sacrificar no lugar santo, eu quero estar longe das coisas de Satanás. Eu não quero depender de ser humano nenhum para ser feliz. Eu queria que você respondesse nesse momento agora para a sua alma. Diga para a sua alma agora: ó minha alma, quando que você vai parar de escolher e começar a servir? Quantas escolhas suas te trouxeram danos? Diz para a sua alma: quando é que você vai deixar de escolher e começar a servir Jesus? Será que você não entende que as suas escolhas são senhoras das grandes tragédias na sua vida? Quantas pessoas se sentem livres porque escolhem, mas mal conseguem enxergar elas, que Satanás as mantém presas, e dão escolhas para elas terríveis, para que aumente o cativeiro. Diga: minha alma, eu não vou escolher mais, eu vou começar a servir meu Jesus. Eu vou começar a olhar e entender o que Ele quer para mim. Se você acha que escolher te faz livre, saiba que as suas escolhas só fazem de você mais e mais e mais cativo e preso. Servir Jesus faz você livre. Você não é senhor de ti mesmo. Você não é senhor das suas escolhas. Servir Jesus te faz livre. A verdadeira liberdade está em servir Jesus. Diga assim: meu Deus, eu rejeito qualquer espécie de concessão maligna. Eu não aceito nenhum tipo de cativeiro na minha vida. Eu não vou sacrificar no cativeiro. Eu não vou ficar perto do que é mal.
Eu não vou depender do ser humano para ser feliz ou ser completo. E eu não vou ficar sem holocausto. Em nome de Jesus, eu renuncio a toda espécie de espíritos malignos. E eu declaro, em nome de Jesus, que eu vou sacrificar em um lugar santo, aos pés da cruz, que é o meu altar. E eu vou ficar muito longe do que é mal, e a minha dependência será só de Cristo, e todos os dias o fogo do altar não se apagará, porque eu serei o sacrifício entregue ao Senhor. Não serei mais um crente de escolha, mas serei um crente de serviço. Diga amém. Diga amém.